Amados, o texto que nós lemos aqui trata de dois aspectos principais. Eu digo o centro dessa mensagem. Ela fala primeiramente da forma como Deus quer ser cultuado, como Ele quer ser adorado, e da ordem estabelecida por Ele para que este propósito na vida do homem seja atingido. Amém? São os dois tópicos aí principais, e dentre eles aí são dois também que eu vou tratar aqui com os irmãos. Falando do primeiro deles, daquilo que Deus, ou da forma como Deus quer ser cultuado, em que Paulo utiliza aqui a expressão culto racional, se refere aqui à manifestação do próprio Deus a este respeito. Ou seja, não cabe a mim e a você dizermos como Ele quer ser servido e cultuado, mas sim que nós busquemos entender dele mesmo, como Ele apresenta e como Ele quer ser adorado, como Ele quer ser cultuado. E aqui, nesse texto, são trazidos os aspectos que nós vamos trabalhar também nessa noite. E quando nós falamos de ordem estabelecida, nós não falamos de uma classificação, de uma organização humana, ou mesmo sistemática daquilo que nós temos, por exemplo, em relação à organização do culto aqui nessa noite. Eu falo de como nós estamos colocados aqui, dispensados, da ordem em que esse culto aconteceu, do louvor, da palavra e depois do apelo da oração. Não falo desse tipo de organização, mas dos termos, dos recursos que vão ter que ser trabalhados para que esse culto seja ratificado e reconhecido por esse Deus como sendo para Ele. Esses são os termos que nós buscamos. Então, tanto no que diz respeito a como Ele deve ser cultuado, como a ordem, tudo isso é demonstrado por Deus de forma histórica. Seja pelo próprio Deus, mas principalmente através do seu Filho. E aí, trabalhando o primeiro desses aspectos, ou falando um pouco mais primeiramente da ordem estabelecida, para dar um pouco mais de entendimento a vocês, com base nos fundamentos estabelecidos no nosso Senhor, de que essa ordem está estabelecida nele, nós podemos fazer algumas afirmações que são importantes. A primeira delas não é qualquer culto ou adoração, é a que Ele estabeleceu. A segunda, que nós também entendemos, que pelo fato de Deus ter enviado o seu Filho, é que o homem é incapaz de oferecer ou de exercer os recursos, exercer este culto com recursos próprios. Ele não tem nem capacidade, nem autoridade, nem recursos próprios para oferecer a Deus este culto. Ainda que você tenha lido comigo lá no versículo 1, quando a palavra de Deus fala em sacrifício vivo. O sacrifício aqui, que está sendo dito no texto e na palavra, ele diz respeito não ao sacrifício nosso entregue diretamente a Deus para nos autorrepresentarmos, mas ele fala de uma doação completa, íntegra e total para Cristo, para que através de uma obediência, de uma sujeição e de um serviço à causa que Ele veio e apresentou, nós sejamos reconhecidos por esse Deus. Então não é sacrifício humano, é um sacrifício santo e agradável, porque existe um mediador que tornou isso possível. Amém? Um outro aspecto importante, Deus proveu o representante, que é o seu Filho, que estabelecido sobre uma autoridade, também se torna o mediador desse culto racional. Ou seja, quando nós falamos de culto, ainda que nós estejamos aqui nessa noite, fisicamente, só a nossa presença isolada do atributo de Deus, do advento maior, que é o fato dele ter proporcionado, através da justiça que o Filho cumpriu, através da mediação que o Filho cumpriu, de todos os termos, daquilo que o Filho primeiro apresentou, ele, sendo o primeiro, o modelo do homem perfeito que nós devemos ser, sem isso que Deus fez e proveu, a nossa atividade isolada não tem nenhum reconhecimento da parte de Deus. Ou seja, hoje, onde existe o homem, buscando diretamente a face de Deus, sem entender quem é esse mediador, e buscando servir a Ele, da forma como Ele pede, da forma como Ele estabelece, não há condições de que Deus reconheça. Isso nós chamamos de religião, nós chamamos de atividade humana, de uma atividade qualquer, na qual Deus não reconhece e também não está presente. Amém? Um outro aspecto também, quando nós falamos de ordem, nós falamos de autoridade, ou seja, existe alguém com autoridade estabelecida para determinar no que consiste essa fé e de que forma ela cumpre no homem. E também existe conteúdo, o conteúdo que deve ser trabalhado, os recursos e o exemplo que é o nosso Senhor. E nisso nós entendemos da parte de Deus, na figura do seu Filho, o que para Deus, não interessa qual a nossa opinião, mas o que para Deus é ser cristão e ser igreja. Amém?
Ou seja, se nós fôssemos chegar numa conclusão, porque muitas pessoas têm essa confusão nesse sentido, né, de que uma vez que eu cumpra numa atividade individual a minha conversão, me converti ao Senhor Jesus, aceitei os termos da fé, me abstive dos pecados morais, creio nele como Senhor e Salvador e quero viver uma vida por ele. Estou cumprindo ser cristão, ou seja, tenho fé nele e dou o testemunho de que creio nele como a vida correta. É suficiente? Segundo aquilo que nós vimos no nosso Senhor, não. Porque não há como ser cristão sem ser igreja. E não há como ser igreja sem ser cristão. Uma coisa depende da outra. Por isso, naquilo que os amados aqui são constantemente doutrinados, nós sempre frisamos a vocês os 3 aspectos daquilo que deve ser cumprido na vida de um homem, para que esta fé se confirme e se testifique na vida dele. A fé, o testemunho e o ministério. E aí quando nós falamos de fé, é o crer nele. O testemunho, ser como ele foi. E o ministério, fazer as obras que ele fez. Ou seja, se eu deixo de cumprir um desses aspectos, eu não estou entregando o homem que Deus espera, não estou entregando o culto racional. E até para você não confundir que nós falamos de culto, nós não falamos daquilo que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Hoje, aquele que entrou aqui, entrou para receber a palavra, para entender. Mas o conhecimento de Deus, a palavra de Deus, a sua notificação, ela tem um objetivo na vida do homem. De que ela seja trabalhada e de que ela gere frutos, de que ela gere consequências que sejam reconhecidas por Deus da mesma forma que foi vista no seu Filho. Ou seja, Deus não entrega para mim e para você a palavra, Ele não dá a nós a testificação da sua verdade, não prova a sua fidelidade a nós e a sua atividade histórica para que eu e você saibamos que Ele existe. Ele não precisa da nossa afirmação, da nossa aceitação, do nosso reconhecimento, para que Ele exista enquanto Deus. Mas o amor e a misericórdia dele faz com que esse conhecimento na minha e na tua vida busque gerar em mim e em você uma obra a qual Ele possa reconhecer e possa salvar. Então os termos da salvação não estão armazenados em conhecimento, irmão. Os termos da salvação também não estão armazenados em completar ou em cumprir somente um desses 3 aspectos que eu comentei aqui, mas os 3. A fé é o pilar. Mas são 2 consequências. Você ser crente na sua vida individual, primeiramente, para que você possa ser inserido num corpo, entendendo que quando você estiver nesse corpo, não é mais você, seguindo o teu destino, seguindo os teus desígnios, as tuas vontades, ou cumprindo objetivos que você pré-estabeleceu. Mas agora vivendo por uma causa a qual Ele consumou e demonstrou para você, por aquilo que Ele mesmo viveu, que essa obra é perfeita e somente nela Deus reconhece o homem. Igreja não é um ajuntamento de pessoas. Não é uma massa reunida. Não são pessoas que trazem o mesmo parecer. Mas são aqueles que renunciaram a si mesmos para viver pela causa de Cristo. E nós vamos entender aqui nessa noite, que compreendendo isso, nós também entendemos que quem cumpre esse propósito também chega à conclusão que não há espaço para vaidade, não há espaço para orgulho, não há espaço para egoísmo. Porque naquilo que nós vimos a atividade do nosso Senhor, Ele cumpriu essa atividade servindo a humanidade e não a si mesmo. Então, se Ele é mestre e nós somos discípulos, é esperado de cada homem nesse mundo, em qualquer lugar que ele esteja nesse momento, se ele quer viver essa fé, ele vai ter que ser como o seu mestre. Amém? E aí, para nós entendermos, o primeiro aspecto desse termo que é utilizado é culto racional, né? Apresentar os corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Primeiro aspecto aqui, entender no que consiste essa vida que está sendo colocada aqui. Primeiro, que servir a Deus não parte de um ato natural, de um ato comum, de um ato por impulso. Depende primeiro do sobrenatural de Deus. Certo? Então nós vamos abrir alguns textos aqui para reforçar ou para trazer esse fundamento específico no que consiste a vida, né? Ou essa ação de vivificar o homem, que ela não é uma ação que o homem pode fazer por si mesmo, mas cabe uma ação sobrenatural do próprio Deus.